tem uma mega oportunidade passando na sua frente hoje, que é você trabalhar com projetos de infraestrutura, de todas essas formas que eu te mostrei. Você quer pegar essa oportunidade para você, agarrar essa oportunidade, faturar com ela em 2023, tornar isso uma profissão digna para você, né, para você realizar os seus sonhos, ganhar bem com isso? Então vem comigo que esse é o caminho. Eu vou te mostrar por que você deve trabalhar nesse mercado, por que é uma oportunidade você trabalhar nesse mercado. Primeiro, projetos muito mais caros do que outras áreas. O que é isso, galera? Quando a gente está falando, por exemplo, de um loteamento, de um empreendimento, de uma terraplenagem, né, de todos esses tipos de projeto que eu mostrei aqui para vocês, a gente está falando de obras que vão custar aí milhões de reais, literalmente milhões de reais. Então, quando eu tenho uma obra que custa milhões de reais, eu também vou ter um projeto que vai acompanhar isso. Então, é a tendência que um projeto de infraestrutura ele custe mais caro. A tendência é que o projeto ele custe mais caro. Entende? Então, quando você vai olhar para o lado da infraestrutura, você fala, poxa, um loteamento custa 5, 10, 15 milhões para ser executado. Um condomínio vai custar 5, 10, 15, 20 milhões para ser executado. O projeto não pode custar 2 mil reais. O projeto vai custar 30, 50, 100 mil, porque ele vai seguir essa proporção. Beleza? Então, a gente tem essa particularidade que o projeto ele é naturalmente mais caro. Né? Ele é um projeto que naturalmente ele é mais caro, porque ele é um projeto que é uma obra que vai custar mais caro para o empreendedor. E só que o trabalho para você fazer ele, na maioria das vezes, ele é bem parecido com o trabalho de você fazer um projeto de uma casa, por exemplo. Né? Dá uma olhada nesse projeto aqui, por exemplo. Esse aqui é um estudo que a gente fez, né? E a gente está mexendo nele ainda. É um estudo de terraplenagem, né? De geometria e terraplenagem, para ver onde vai cortar mais, onde vai aterrar mais. E foi feito dentro do Civil 3D. Isso que você está vendo aqui é um mapa, né? De corte e aterro, que a gente chama. Onde está mais vermelho é onde vai ter mais corte. Onde está mais azul é onde a gente vai ter mais aterro. Né? E assim sucessivamente. É um estudo para o cliente entender onde vai ter corte, onde vai ter aterro e tudo mais. Um estudo prévio. E aí pensa comigo, ó, cada quadradinho desse daqui é um lote. Cada quadradinho desse é um lote. Então, quando você pega um empreendimento desse ele vai valer milhões, literalmente milhões de reais. Vamos fazer uma conta básica aqui, ó. Vamos fazer uma continha básica aqui. Você tem ali uma... Vamos pegar aqui esse loteamento, não sei quantos lotes tem nele, mas deve ser uns 400. Vamos pegar aqui por alto aqui, ó, 400 lotes, um loteamento de tamanho médio aí, 400 lotes. E vamos jogar por baixo que esses lotes, né, eles vão ser vendidos depois por 180 mil reais. 180 mil reais. Eu botei aqui o vendedor, o dono dessa área, vai ter um faturamento de 72 milhões de reais. 72 milhões de reais. Vai ser o preço que esse terreno vai ser vendido depois. Entende? Olha a dimensão dessa obra. Depois de pronta, ela vai ser vendida por 72 milhões de reais. Quanto que a gente vai gastar? Quanto que o empreendedor geralmente gasta, né, para construir uma obra dessa? Geralmente, né, alguns profissionais falam que é entre 18 e 35, 40 mil reais, então é uma variação muito grande. Mas vamos colocar uma média aqui de 30 mil reais por cada lote. Tá? É uma média, 30 mil reais, para fazer toda a infraestrutura do loteamento. Isso varia conforme o padrão, conforme, né, o padrão do loteamento, como que vai ser a infraestrutura, vão ser ruas mais largas, né, vai ter muito corte, vai ter muito aterro, então isso vai variar. Beleza? Eu estou colocando 30 mil reais aqui numa média mais ou menos, né, considerando aí a subida do petróleo, a subida dos materiais de construção. Então aqui, mínimo, no mínimo, no mínimo, ele vai gastar aqui 1,5 milhão para fazer essa obra, né? 1.200.000. Essa parte, né? Essa parte aqui na verdade eu coloquei aqui 3 mil, na verdade é 30 mil, na verdade vai ser 12 milhões, né? 400 vezes 30, tava assustando, mas não é 1.200.000, né? Se fosse 1.200.000, qualquer um faria loteamento aí hoje, né? 12 milhões de reais. Ou seja, se você colocar uma média de 400 lotes, uma média que você vai gastar ali de 30 mil reais por lote, o empreendedor ele vai investir nesse loteamento em torno de 12 milhões de reais. Ah, se eu pegar aqui, por exemplo, 400, né, e colocar aqui uma média de 20 mil reais por lote, bem barato, né, um custo de infraestrutura, 20 mil reais por lote, eu vou gastar 8 milhões de reais. 8 milhões de reais. Então, naturalmente, um empreendimento como esse, ele custa mais caro para ser desenvolvido. O projeto de uma obra de 8 milhões de reais não pode custar o mesmo tanto de uma obra de 200 mil, de 300 mil reais. Então, por isso, tá vendo? Estou mostrando para vocês aqui, sem filosofia, mas de maneira pragmática, né, com argumentos lógicos, o porquê que o projeto de infraestrutura ele é mais caro, naturalmente mais caro.
É porque naturalmente as obras são muito mais caras do que uma obra de edificação, de uma casa, de um sobrado, por exemplo. É um argumento, é uma conta lógica aqui para você entender tudo isso que eu estou explicando aqui. Faz sentido para você? Então, beleza. Primeiro motivo de você trabalhar nessa área para você faturar em 2023. Segundo motivo, não precisa de investimento alto para você começar. Carro, escritório, equipamento, não precisa disso. Como é que eu sei que não precisa disso? Por quê? Primeiro, você vai trabalhar com projetos, tá? Você vai trabalhar com projetos e não vai trabalhar com obra. Ou seja, você não vai precisar de um equipamento, por exemplo. Você vai precisar de conhecimento. Você precisa de um carro para trabalhar? Não, durante muito tempo eu não tive carro. Eu andava de Uber, eu andava de carona, eu fazia tudo que dava. Eu não tinha carro. Eu andava do jeito que dava ali. Depois eu comprei o meu carro, entendeu? Quando eu precisava ir até um cliente, eu pegava uma carona, pegava um carro emprestado, eu pegava um ônibus, eu pegava um Uber. Não preciso ter um carro próprio para carregar as pessoas, para me deslocar todos os dias, né, para uma determinada obra. Não, não preciso disso. Escritório. Por que que não precisa de escritório, galera? Você não precisa de escritório porque é o seguinte, o projeto de infraestrutura, 99% das vezes, o cliente, né, vai estar lá no local dele e você vai até esse cliente. E muitas vezes você vai atender cliente que você nunca viu na vida. Eu estava fazendo um levantamento aqui, mais da metade dos meus clientes, olha só que interessante, mais da metade, coisa de 80% dos meus clientes hoje, eu não conheço pessoalmente. Eu achei engraçado isso. Falei, caraca, bicho, eu parei para refletir. Falei, deixa eu fazer um levantamento aqui. Eu tenho um banco de dados, né, dos meus clientes. Deixa eu ver qual desses aqui eu conheço pessoalmente. Eu fui lá e vi uns gatos pingados lá. A maioria eu não conheço, porque é cliente de São Paulo, é cliente lá de Minas Gerais, do Rio de Janeiro. Eu tô com um cliente agora, um empreendimento na Bahia, tô com outro no Rio, tô com outro lá no Sul. Tem empreendimentos aqui tem projetos aqui também no Espírito Santo. Então o cliente ele não vem até a mim. O nosso escritório, sabe onde é? Aqui, ó, dentro do computador ou dentro do celular, no WhatsApp. É aqui que é o escritório. Então você não precisa de um investimento alto. Diferente, por exemplo, se você for montar um escritório de arquitetura para atender famílias, escritórios de engenharia para você fazer projeto de casa. Esse tipo de cliente normalmente vai até o seu escritório. Não é comum uma família, né, uma pessoa que quer construir uma casa, ela está habituada a fazer reunião online, por exemplo. Geralmente ela quer ir no seu escritório para entender o projeto, né, para falar com você ali no mano a mano, para falar com você ali cara a cara, não é mesmo? Essa é a experiência dos escritórios de edificações. Já na infraestrutura, não. Na infraestrutura, não. E eu pude provar isso na prática. Eu fiz esse levantamento e eu vi ali que uns 80% dos meus clientes, eu não conheço eles pessoalmente. Eles nunca vieram no meu escritório. E os clientes que eu conheço pessoalmente, eu só conheço porque eu fui até eles. Né? Eu me desloquei até eles. Entende? Então essa é uma grande sacada. Eu falei, putz, cara, não precisa de ter um escritório para poder receber cliente. Ah, Rafael, mas se surgir uma reunião e o cliente chegar e ir lá na minha cidade reunir comigo, beleza, você vai lá, aluga uma sala e reúne com ele. Um coworking, você pega emprestado, você dá um jeito, entendeu? A única coisa que eu quero te falar é o seguinte, você não precisa de investimento alto para você começar. Que isso barra muita gente, né? Principalmente quando você tá no começo de carreira, esse investimento alto, ele barra muita gente. Ele barra. Você fala assim, poxa, eu quero fazer projeto, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro para montar um escritório para mim. Eu não tenho dinheiro para comprar equipamento caro. Ah, eu quero executar a obra, por exemplo. Para executar a obra, aí você vai precisar de máquina, de mão de obra, de equipamento, de material, de estoque, de um escritório, de um almoxarifado, de carro. Tá vendo como que é diferente essas nuances? Já como projetista, não, definitivamente não. Você trabalha de dentro da sua casa. Tá? E como eu falei aqui, ó, você trabalha em casa e faz projetos para o Brasil ou, quem sabe, o mundo inteiro, né? Ou para o mundo todo. Você trabalha em casa e faz projeto para o mundo inteiro, se assim você quiser. Beleza? Essa é uma grande vantagem de você trabalhar nessa área de projetos de infraestrutura. E só quem precisou ir para casa durante a pandemia, que foi todo mundo praticamente, sabe o valor que é poder trabalhar dentro de casa. Durante a pandemia, eu vim para trabalhar home office e estou até hoje. Nosso time é todo home office. Agora que a gente está voltando. Por quê? Não tinha necessidade de ter um escritório físico. E a gente cresceu, a gente dobrou de tamanho mesmo com pandemia, porque é um mercado que cresce apesar de qualquer crise, entende?
E além disso, a gente está vivendo oportunidades históricas. Uma delas é a implementação BIM, que é o decreto BIM, e a outra é o marco do saneamento. O marco do saneamento nada mais é do que um investimento bilionário. Deixa eu colocar aqui a definição. Um investimento em saneamento. Tá? Por que esse investimento bilionário? Porque o governo, né, criou uma série de leis, decretos e tudo mais, que ele chamou de marco do saneamento, para poder fazer o quê? Olha, nós vamos ter que pegar dinheiro, nós vamos ter que investir muita grana em saneamento, que é esgoto e água. E esse marco do saneamento foi agora em 2020. E o objetivo é que ele, né, se prolongue até 2033. Ou seja, pelo menos 10 anos, a gente ainda vai ter muito investimento acelerado. Sem contar os investimentos normais que a gente vai ter que ter. Porque nunca vai parar de precisar de fazer rede de esgoto, de fazer rede de água. O que aconteceu? O negócio é que acumulou. No passado, não fazia rede de água e de esgoto. Cada um se virava. Né? O esgoto ia correndo no meio da rua lá e estava tudo certo. Por isso que tem esse monte de doença. Né? O investimento em saneamento ele previne muitas doenças. Está mais que comprovado isso. E aí o governo falou assim, poxa, vamos acabar com esse déficit. E aí, como é que a gente faz isso? Uai, vamos construir rede de esgoto e construir rede de água para esse povo. E aí, o que aconteceu? Criou-se o marco do saneamento, agora em 2020. Tá? E aí, com essa criação desse marco do saneamento, o que aconteceu? O governo, né, meio que fica obrigado a investir alto.